Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições e hoje nós vamos estudar o assunto que está em Efésios capítulo 1, versículo 11. O plano de Deus para a sua vida, a chave que abre todas as promessas de Deus e quase ninguém tem. Então nós vamos ler o versículo Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Está escrito, palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo em que milhões de pessoas buscam respostas sobre Deus, o sentido da vida e o destino da humanidade. Muitos se perguntam, Deus realmente tem um plano para cada pessoa? Existe um propósito maior por trás da história do mundo? A Bíblia afirma que sim, mas para entender esse plano é necessário olhar para três verdades fundamentais que transformam completamente a forma como vemos a vida. Quem Deus realmente é, qual é a verdadeira condição do ser humano e qual é o caminho para uma transformação espiritual real. Ao longo deste conteúdo, você vai descobrir ensinamentos bíblicos profundos sobre o plano de Deus para a humanidade e o significado do novo nascimento, o poder espiritual prometido aos cristãos e as profecias que apontam para o futuro do mundo. Essas verdades não são apenas ideias religiosas ou teorias antigas. Segundo as Escrituras, elas revelam o propósito eterno de Deus e o convite que Ele faz a cada pessoa. A grande questão é, será que estamos vivendo conscientes desse plano ou apenas passando pela vida sem perceber o que realmente está em jogo? Então nós vamos explorar algumas das verdades mais impactantes da Bíblia. Hoje teremos algumas, mas no decorrer dos vídeos, dos próximos, nós iremos estudar muito mais. Então, verdades que podem mudar completamente a maneira como você vê Deus, a si mesmo, no futuro da humanidade. O pilar da precisão. Você está interpretando a Bíblia de forma certa? Você já parou para pensar se a forma como você entende a Bíblia realmente agrada a Deus ou apenas as pessoas? Existe um princípio nas Escrituras que separa quem apenas fala sobre a Bíblia de quem realmente foi aprovada por Deus para ensiná-la. E esse princípio aparece de forma poderosa em 2 Timóteo 2,15. Então nós temos o pilar da precisão. O apóstolo Paulo usa uma palavra extremamente forte nesse versículo: aprovado. No grego, a palavra é dokimos. Esse termo era usado na antiguidade para descrever moedas de ouro que passavam pelo teste de autenticidade. Ou seja, moedas que foram examinadas, testadas e consideradas verdadeiras. Agora pense nisso espiritualmente. Deus também examina aqueles que lidam com a sua palavra. O grande desafio: o verdadeiro servo de Deus não trabalha para receber aplausos das pessoas. Ele trabalha para ser aprovado por Deus. Então, nós ultimamente, nos dias atuais, vemos muitas opiniões, debates, discussões religiosas. Mas o objetivo de quem ensina a Bíblia não é vencer debates, não é participar de debates, é ser fiel à verdade. A ferramenta essencial. Paulo também diz que precisamos manejar bem a palavra da verdade. A palavra usada no grego é ortotomeu. Ela significa literalmente cortar em linha reta. Cortar em linha reta. Em outras palavras, não torcer o texto bíblico a seu bel prazer. Não fazer curvas na escritura para defender ideias pessoais,
Não usar a Bíblia para justificar opiniões e debates, mas sim explicar a palavra de Deus com precisão, honestidade e fidelidade. Quem realmente serve a Deus não vive de polêmicas e falatórios religiosos. Ele vive para algo muito maior: apresentar a palavra da verdade de forma reta, sem distorção, sem manipulação, sem interesses pessoais. Porque no final a única aprovação que importa é a de Deus. Não torça a Bíblia para provar que você está certo. Deixe a Bíblia mostrar o que é a verdade. Então vamos disciplinar a matéria. Então, você já parou para pensar quem Deus realmente é e o que Ele espera de você? Durante muito tempo, muitas pessoas aprenderam que Deus é um grande mistério, algo distante, impossível de compreender. Mas existe uma compreensão bíblica que muda completamente essa visão. A ideia de que a divindade é composta, por 3 pessoas distintas, cada uma com uma personalidade própria. Transforma a maneira como você vê Deus. Mas tem o chapéu de alumínio que diz que não existe a trindade. Só que de repente, Deus deixa de ser apenas um conceito abstrato. Ele se torna alguém real, alguém que pode ser conhecido, alguém que pode ser amado, alguém com quem você pode se relacionar pessoalmente. Quando você entende que Deus Pai é uma pessoa, tudo muda. Você passa a enxergá-lo como o governador moral do universo, digno de respeito, honra e confiança. Da mesma forma que respeitaríamos pai, mãe, avô, avó, Mas há algo ainda mais profundo. Deus não apenas governa o universo, Ele tem um plano pessoal para a sua vida e para a minha vida. Um plano que se encaixa perfeitamente dentro do plano maior para toda a humanidade. Isso significa que você não está aqui por acaso. Você foi convidado a participar de algo muito maior. Deus quer que você seja parte ativa do seu propósito eterno. Na Bíblia, o apóstolo Paulo descreveu isso de uma forma impressionante. Cooperadores com Ele. Cooperadores com Ele. Imagine isso por um momento. O Criador do Universo convidando você e eu para trabalhar ao lado dele. Essa deveria ser a maior emoção da vida de qualquer pessoa. Ser chamado para participar do plano divino para o bem de toda a criação. O plano de Deus inclui tudo: oração e resposta, trabalho e fruto, propósito e realização. Nada está fora desse plano. Ele foi estabelecido desde a eternidade, conforme a vontade daquele que governa todas as coisas. Então, o plano de Deus inclui tudo: oração e resposta, trabalho e fruto, propósito e realização. Nada está fora desse plano. Ele foi estabelecido desde a eternidade, conforme a vontade daquele que governa todas as coisas, todas as coisas. Então, quando você entende isso, sua relação com Deus muda completamente. Você passa a orar com quem conversa com um amigo, trabalhar sabendo quem coopera com Deus, viver consciente de que está na presença dele. E quanto mais você conhece esse plano, mais você conhece o próprio Deus. Seu poder começa a se tornar real em sua vida. Suas bênçãos começam a se manifestar. E Deus deixa de ser apenas uma figura distante. Ele se torna seu pai, seu amigo, seu parceiro na vida. Um relacionamento profundo, íntimo e real. Um relacionamento, com Deus que poucos homens chegam a conhecer. E a grande pergunta é: você está disposto a descobrir o plano de Deus tem para a sua vida?
A verdade que muitos não querem ouvir. Todos pecaram. Todos, você, eu, todos. Existe uma verdade na Bíblia que muitos preferem ignorar, mas ela é direta, clara e impossível de evitar. Todos os homens são pecadores. Antes de tentar conhecer profundamente a Deus, existe algo essencial que cada pessoa precisa fazer: olhar para si mesmo, entender quem realmente é, qual é a sua condição diante de Deus e qual é a sua necessidade espiritual. A Bíblia declara algo muito forte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Isso significa que ninguém está naturalmente em perfeita comunhão com Deus. Se alguma religião já ensinou que você não é pecador, ou que o pecado não é algo sério, ou que você pode cometer o pecado que não tem problema, então essa religião está enganando você. Porque no fundo, a própria consciência humana confirma essa verdade. Ela acusa. Todos sabem que já erraram. Todos sabem que já fizeram coisas que não deveriam. A Bíblia explica claramente o que é pecado. O pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. E também afirma: toda injustiça é pecado, 1 João 5,17. Ou seja, tudo aquilo que Deus proíbe em sua palavra é pecado. E para que ninguém diga que não sabia, a Bíblia apresenta listas claras de pecados. Jesus declarou que muitos males nascem dentro do próprio coração humano: maus pensamentos, adultério, imoralidade, homicídio, fornicação, roubo, estelionato, avareza, inveja, orgulho, engano, blasfêmia, enfim. Essas coisas não vêm apenas das circunstâncias, ela vem de dentro do homem. O apóstolo Paulo também descreveu outras atitudes que se afastam, que afastam o ser humano de Deus: maldade, contendas, inveja, desobediência aos pais, orgulho, falta de misericórdia, falsidade e injustiça. E a Bíblia faz um alerta muito sério: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem os idólatras, nem os fornicadores, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os homossexuais herdarão o reino de Deus. Outro texto ainda apresenta as chamadas obras da carne, como imoralidade, idolatria, feitiçaria, ódio, inveja, divisões, bebedices e muitas outras práticas similares. A Bíblia afirma claramente: quem vive nessas coisas não herdará o reino de Deus. Então isso nos leva a uma conclusão inevitável: todos os homens, em algum momento da vida, já cometeram pecado. Eu, você. E segundo as Escrituras, o pecado tem uma consequência: a alma que pecar morrerá. Mas aqui surge a grande esperança da mensagem bíblica. Porque a mesma Bíblia que mostra o problema do pecado, ela também revela a solução. E a solução tem um nome: Jesus Cristo. Somente por meio dele o homem pode receber perdão, transformação e vida eterna. A pergunta que fica é: você já reconheceu sua necessidade de um Salvador? A chave que abre todas as promessas de Deus. Quase ninguém entende isso. Existe uma chave espiritual que abre todas as promessas de Deus. Mas a maioria das pessoas nunca a encontrou. Muitos pensam que basta ir ao templo religioso, basta ir na sua religião, fazer orações, ser uma boa pessoa, praticar boas obras ou pertencer a qualquer religião
Mas Jesus ensinou algo muito diferente e muito mais profundo. Ele declarou com toda clareza: na verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E foi ainda mais direto: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que existe uma experiência espiritual absolutamente necessária. O novo nascimento. Sem o novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. Mas aqui está algo que muitas pessoas não percebem. O novo nascimento, ele não é confirmação religiosa, que você está numa religião, ser membro de um templo religioso, batismo nas águas, participar de sacramentos, conhecer doutrinas, frequentar cultos, fazer boas obras, tentar ser uma pessoa melhor. Nenhuma dessas coisas produz o novo nascimento. Um exemplo impressionante disso está na própria Bíblia. Havia um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era religioso, respeitado, conhecedor das Escrituras e também um líder espiritual. Mas mesmo assim Jesus disse a ele: necessário vos é nascer de novo. Por outro lado, pessoas que não tinham posição religiosa, como o ladrão na cruz, foram salvas simplesmente porque fizeram a única coisa necessária: se arrependeram e se voltaram para Deus de todo o coração. A verdadeira conversão acontece quando uma pessoa reconhece seu pecado, ele se arrepende de maneira sincera e aceita Jesus Cristo como Salvador pessoal. Nesse momento ocorre algo poderoso: o novo nascimento espiritual. E quando isso ocorre, a mudança interior começa a produzir frutos exteriores, uma nova vida, um novo coração, uma nova direção. Mas infelizmente milhões de pessoas confiam apenas na aparência religiosa, andar com a Bíblia debaixo do braço, e acreditam que estão certas com Deus, quando na verdade nunca experimentaram o novo nascimento. Por isso é tão importante que cada pessoa examine a própria vida. Não confie apenas na opinião de líderes religiosos. Não confie apenas em tradições religiosas. Leia a Bíblia, estude a Bíblia por si mesmo. Pergunte ao seu próprio coração: eu realmente nasci de novo? Porque a verdade é simples: ou você nasceu de novo ou não nasceu. Ou você está realmente salvo ou está sendo enganado pensando que está. Se suas orações não são respondidas, pode existir um motivo. Talvez seja dúvida. Eu falei no vídeo passado sobre a dúvida. Nunca orar com dúvida. Ou talvez seja porque ainda não existe um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus promete ouvir os seus filhos. E se você já foi salvo, pode ser que precise renovar sua vida com Deus. Mas existe uma verdade que ninguém pode ignorar, que é a mudança exterior. Essa casca não resolve o problema do coração. Jesus explicou que o problema do homem está dentro dele. É como uma maçã podre. Você pode pintar a casca com as cores mais bonitas, mais chamativas, mas por dentro ela continua podre. Da mesma forma, alguém pode parecer religioso por fora, mas sem transformação interior nada mudou de verdade. Nós vemos muitas pessoas assim. Nós vemos. Foi por isso que Jesus advertiu sobre pessoas que parecem puras por fora, mas por dentro estão cheias de corrupção. O verdadeiro cristianismo não começa com aparência, ele começa com o coração transformado. E é exatamente isso que acontece quando alguém nasce de novo. Essa é a chave que se abre. Vamos lá. As promessas de Deus, o relacionamento verdadeiro com Deus é a vida eterna. A vida eterna.
Então a pergunta é simples, mas extremamente séria. Você já nasceu de novo? Como saber se você realmente nasceu de novo? A Bíblia revela. Muito bem. Uma das perguntas espirituais mais importantes que alguém pode fazer é: como saber se você ou eu realmente nascemos de novo? Como saber se realmente nasci de novo? Muitas pessoas dizem que são cristãs, frequentam templos religiosos, oram, conhecem versículos, mas a verdadeira pergunta é: existe evidência real do novo nascimento na vida delas? A Bíblia mostra que quando alguém nasce de novo, algo profundo acontece dentro da pessoa. Não é apenas religião, é transformação. Uma nova vida começa. A primeira evidência é uma mudança profunda no interior. A Escritura declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que o coração muda, novos desejos aparecem, a maneira de pensar muda, a direção da vida muda. Se nunca houve transformação interior, é possível que o novo nascimento nunca tenha acontecido. 2. O Espírito de Deus confirma. Uma outra evidência é o testemunho interior do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Isso cria uma relação real com Deus. Então, a pessoa passa a clamar: Abba, Pai. Não é mais apenas religião, é relacionamento. Uma nova forma de viver. Quem nasce de novo começa a viver de maneira diferente. A Bíblia afirma: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essas pessoas deixam de viver dominadas pelos desejos da carne e passam a caminhar no Espírito. Porque carne e Espírito, elas estão em embate. Isso não significa perfeição instantânea, mas significa uma nova direção de vida. 4. Purificação do pecado. Uma outra evidência poderosa é a purificação espiritual. A Bíblia declara: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando alguém se arrepende de maneira sincera, Deus perdoa, limpa, restaura, e o amor pelo pecado começa a desaparecer. 5. Liberdade real. Jesus declarou algo extraordinário: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele também disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O novo nascimento traz liberdade espiritual, liberdade do domínio do pecado, liberdade da culpa, liberdade da escravidão espiritual. A Bíblia ensina que quem nasce de Deus recebe poder para viver em justiça, vencer esse sistema maçônico, sionista, satânico que aí está, caminhar em santidade. Mas existe um grande problema hoje. Infelizmente, muitos mestres religiosos dizem algo muito diferente. Eles afirmam que ninguém pode viver em vitória sobre o pecado. Mas quando examinamos cuidadosamente as Escrituras, vemos que a Bíblia ensina o oposto. Jesus veio exatamente para isso: salvar o homem do pecado. Se Cristo não pudesse libertar do pecado, então sua missão teria falhado. Mas a Bíblia afirma que a salvação traz perdão, transformação e libertação. Não confie apenas na opinião dos homens. Quando o assunto é seu destino eterno, existe algo essencial. Você precisa examinar a Bíblia por si mesmo.
Não baseie sua fé apenas no que líderes dizem. Leia as Escrituras, porque elas não enganam. A palavra de Deus mostra que quem nasce de novo, ele é perdoado, ele é transformado, ele é santificado, ele sai das trevas para a luz, passa do poder de Satanás para o poder de Deus e etc. A grande promessa. Quando uma pessoa decide obedecer a Deus e seguir sua palavra, algo tremendo acontece. Ela começa a experimentar respostas à oração, fé verdadeira, alegria espiritual, transformação real. E a Bíblia promete que aqueles que seguem a palavra de Deus recebem bênçãos incalculáveis nesta vida e na eternidade. Mas existe uma decisão, pessoal, que ninguém pode tomar por você. Então, a pergunta final é: existem evidências do novo nascimento na sua vida? O que é nascer de novo? A verdade bíblica que pode mudar a sua vida. Existe uma pergunta que atravessa séculos. O que significa realmente nascer de novo? Muitos já ouviram essa expressão. Alguns pensam que é apenas uma forma de falar sobre religião. Mas a Bíblia ensina que o novo nascimento é uma experiência espiritual real capaz de transformar completamente uma pessoa. O novo nascimento é uma nova criação vinda do alto. É quando Deus age diretamente na vida de alguém através da sua palavra e do Espírito e do seu Espírito, trazendo uma transformação profunda no coração. Mas como isso ocorre? Como ele acontece? A Bíblia mostra um caminho claro. Reconhecer a verdade. O primeiro passo é reconhecer algo que muitas pessoas evitam admitir: que todos nós somos pecadores, sem Deus, sem esperança e separados dele por causa do pecado. Esse reconhecimento abre o coração para a mudança. 2. Crer em Jesus. O segundo passo é entender algo essencial. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o ser humano do pecado. Ele derramou seu sangue preciosíssimo para pagar o preço que ninguém poderia pagar. Por isso a Bíblia declara: a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 3. Arrepender-se e voltar para Deus. A coisa mais importante, arrependimento. O terceiro passo é tomar uma decisão verdadeira. Arrepender-se significa abandonar o pecado e voltar-se para Deus de todo o coração. Então, quando alguém faz isso, invocando o nome de Jesus, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo age. A pessoa é purificada do pecado e se torna uma nova criatura diante de Deus. 4. Crer e confessar. A Bíblia também nos ensina que a salvação envolve a confissão. Não é se confessar com a outra pessoa, não. Ela declara: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Entenderam a quem vocês têm que confessar? E também promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa que a salvação não vem por esforço humano. Ela vem inteiramente pela graça de Deus através da fé. O que realmente acontece no novo nascimento? O novo nascimento não significa criar um novo corpo físico. Ele é algo muito mais profundo. É quando Deus purifica a pessoa de todo pecado, cancela as culpas do passado, transforma o coração e reconcilia o homem com ele. A Bíblia descreve essa experiência como passar da morte para a vida, sair das trevas
para a luz. Sair do poder de Ra-Satã para o poder de Deus também é chamado de adoção espiritual. A pessoa deixa de pertencer ao antigo domínio do pecado e passa a fazer parte da família de Deus. Uma escolha pessoal. Há uma diferença importante entre o nascimento físico e o novo nascimento. No nascimento natural, você não escolhe nascer, não escolhe seus pais, não escolhe o ambiente, não escolhe a cidade. Mas no novo nascimento é diferente. Deus oferece a oportunidade, mas cada pessoa precisa decidir. A Bíblia declara: todo aquele que quiser, vem. Quem quiser, vem. Uma nova vida começa. Quando alguém nasce de novo, seus pecados são perdoados, seu coração é purificado, sua vida começa a mudar da água para o vinho. E a pessoa passa a viver em justiça, fé e comunhão com Deus. Mas existe também uma responsabilidade. Quem nasce de novo precisa continuar vivendo em fé, na palavra de Deus e em obediência diária. A Bíblia nos mostra claramente que Deus oferece essa transformação a todos. Mas cada pessoa precisa responder pessoalmente. Então essa pergunta é importante. Você já experimentou o verdadeiro novo nascimento? O mistério da água no Novo Testamento. No novo nascimento, desculpa. João 3,5 explicado. Existe um versículo que tem gerado dúvidas em muitas pessoas ao longo dos séculos. Jesus declarou algo muito sério: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas afinal, o que significa essa água do novo nascimento? Muitos pensam imediatamente em rituais religiosos ou apenas no batismo nas águas. Só que a própria Bíblia explica algo surpreendente. A água mencionada por Jesus está ligada à palavra de Deus. As Escrituras mostram isso claramente. A palavra de Deus é descrita como uma água espiritual que purifica o homem. Ela limpa o coração, transforma a mente e revela a verdade. Quando uma pessoa começa a ouvir e crer na palavra de Deus, algo começa a acontecer dentro dela. Primeiro, ela começa a entender uma verdade fundamental. Ela é pecadora e precisa de salvação. Depois descobre a grande esperança do Evangelho. Jesus Cristo morreu para salvar o ser humano do pecado. Então, nesse momento surge uma decisão. A pessoa pode continuar vivendo da mesma maneira, ou pode se voltar para Deus de todo o coração. Uma mudança tremenda. Quando alguém confessa seus pecados, abandona o pecado e crê no Evangelho, essa pessoa está se conformando à palavra de Deus. E então acontece algo sobrenatural. O Espírito Santo começa a agir pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do sangue de Cristo. A vida da pessoa ela é transformada. Nesse momento ocorre o que Jesus chamou de novo nascimento. A pessoa é salva. Mas existe algo importante que precisa acontecer depois disso. Quem nasce de novo precisa começar uma nova caminhada com Deus, não viver o que vivia antes. Então isso inclui ler a Bíblia, ler a Bíblia, falar com Deus em oração, viver guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia ensina que quando caminhamos na luz da palavra de Deus, somos continuamente purificados e transformados. E quanto mais uma pessoa conhece a verdade, mais livre ela se torna. Por isso Jesus declarou: conhecereis a verdade vos libertará. Então o novo nascimento não é apenas um momento,
não é naquela situação, naquela circunstância. É o começo de uma nova vida com Deus, uma vida guiada pela palavra, transformada pelo Espírito e purificada pelo sangue de Jesus. E a grande pergunta que fica é: você já permitiu que a palavra de Deus transforme sua vida? Deus quer que você seja pobre? O que a Bíblia realmente diz sobre dinheiro? Tudo bem. Bíblia, palavra de Deus. Durante muito tempo, muitos cristãos ouviram a mesma ideia. Ser pobre é mais espiritual. Alguns até acreditam que Deus prefere que seus filhos não tenham riqueza material, como se prosperar fosse algo errado. Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Quando analisamos as Escrituras, encontramos algo surpreendente. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram abençoadas por Deus com prosperidade. Vejam bem, mas não é essa prosperidade que está aí hoje aí. Muito bem. Entre elas, eu posso citar Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Jó. Esses homens serviram a Deus e foram grandemente abençoados. Na verdade, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, encontramos promessas de prosperidade e bênçãos para aqueles que obedecem a Deus. Isso levanta uma pergunta interessante. Se riqueza fosse pecado, como o próprio Deus poderia ser o criador de toda a riqueza? Hein? Então a Bíblia descreve o céu de uma forma impressionante. Ela fala de ruas de ouro, portões de pérolas, fundamentos adornados com pedras preciosas e moradas preparadas para os filhos de Deus. Ou seja, pedras preciosas, ouro não é problema para Deus. Então surge uma pergunta lógica: se Deus prometeu tamanha abundância na eternidade, por que seria pecado receber bênçãos nesta vida que de maneira honesta trabalham do seu suor? A verdade é que ter dinheiro não é pecado. O problema nunca foi a riqueza em si. O verdadeiro perigo está em confiar nas riquezas em vez de confiar em Deus. E a Bíblia alerta sobre isso. Ela ensina que o dinheiro não deve dominar o coração. Ou você domina o dinheiro ou ele vai te usar. Mas também mostra que quando o dinheiro quando usado corretamente, o dinheiro pode gerar e ser uma grande bênção. Ele pode ser usado para apoiar a obra de Deus, ajudar pessoas necessitadas, abençoar outras vidas. Por isso a prosperidade pode ter um propósito espiritual. Só que, infelizmente, muitos filhos de Deus vivem em escassez, não porque Deus queira isso, mas porque não pedem e não creem nas promessas de Deus. Então a Bíblia ensina que Deus deseja abençoar seus filhos, mas também ensina que essas bênçãos, elas devem ser administradas com humildade e com sabedoria. O dinheiro não deve controlar a vida de uma pessoa. Ele deve ser uma ferramenta, não um senhor. Quando alguém coloca Deus em primeiro lugar, aprende a usar as riquezas de forma correta. E então a prosperidade deixa de ser um perigo e passa sim a ser uma oportunidade de fazer o bem. A grande questão aqui, meus amigos e minhas amigas, não é ter dinheiro é pecado. A verdadeira pergunta é: quem está no controle do seu coração? Deus ou o dinheiro? O poder que Deus prometeu aos cristãos, por que quase ninguém fala sobre isso? O poder que Deus prometeu aos cristãos. Há uma verdade bíblica que muitos cristãos nunca ouviram com clareza. A Bíblia ensina que os cristãos podem viver com poder espiritual real.
Mas hoje milhares de cristãos vivem sem conhecer essa verdade, sem saber que Deus prometeu autoridade espiritual, respostas à oração e vitória sobre o mal. Quando olhamos para as Escrituras, vemos algo impressionante. Homens, tanto homens quanto mulheres de Deus, tiveram e viveram experiências sobrenaturais com o poder divino. Abraão, por exemplo, teve poder para interceder e trazer cura a uma nação inteira. Moisés e Arão realizaram sinais e maravilhas extraordinários no Egito e no deserto. Josué viu Deus agir de uma forma uma vida de batalhas e milagres, melhor dizendo. Os profetas também experimentaram o poder de Deus de forma extraordinária. Elias realizou cerca de 15 milagres. Eliseu realizou ainda mais, cerca de 30 milagres. Entre esses milagres estavam coisas impressionantes. Fogo descendo do céu, chuva voltando após a seca, rios se abrindo, mortos ressuscitando, até ferro flutuando na água. Ferro flutuando na água. Tudo isso aconteceu pelo poder de Deus. Então algo ainda maior aconteceu. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele começou a curar doentes, libertar pessoas e realizar milagres. E esses sinais confirmavam a mensagem do Evangelho. Mas existe algo que muitas pessoas esquecem. Jesus fez uma promessa extraordinária, onde ele disse que aqueles que crescem nele também fariam obras poderosas. Ele declarou que os sinais do Evangelho seguiriam os cristãos. Não é cristão da boca para fora. E foi exatamente isso que aconteceu na igreja primitiva. Após o Pentecostes, os primeiros cristãos viveram uma fé cheia de poder. Eles curavam enfermos, libertavam pessoas, pregavam com autoridade, não ficavam aos berros e viam milagres acontecer. Isso mostra algo importante. Deus não mudou. Se existe alguma diferença hoje, não está em Deus, está em como os homens vivem na sua fé. Muitas verdades bíblicas, amigos e amigas, que eram comuns nos templos religiosos, na igreja primitiva, hoje são raramente ensinadas, mas elas continuam registradas nas Escrituras. E quando uma pessoa decide crer na palavra de Deus e viver segundo ela, algo começa a mudar. A fé cresce. As orações se tornam mais fortes. E o poder de Deus começa a se manifestar. Essas verdades podem despertar uma nova geração de cristãos que vivem a fé de forma real e poderosa. Um cristianismo semelhante ao que existia nos primeiros dias da igreja. E isso é apenas o começo, porque as Escrituras estão cheias de promessas sobre poder espiritual, cura, prosperidade, vitória sobre o pecado, comunhão com Deus. Tudo isso faz parte do plano de Deus para aqueles que creem. E a pergunta ela é simples. Você está pronto para viver uma fé com poder real? Antes do Armagedon, a Bíblia revela 3 guerras, 10 reinos e o governo mundial de Cristo. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Nós vamos estudar. Então, teremos o governo mundial de Cristo. Você sabia que o mundo ainda verá grandes guerras antes da famosa batalha do Armagedon? A Bíblia aponta para um cenário impressionante que antecederia a volta de Jesus. No livro de Daniel 7, versículo 23 e 24, é revelado que 10 reinos surgirão dentro do território do antigo Império Romano nos últimos dias. Esses 10 governantes são simbolizados pelos 10 chifres da besta descritos em Apocalipse 13 e 17. Mas o que isso significa? Em Apocalipse 17, 12 a 17, a profecia declara que
que esses 10 reis entregarão seu poder ao futuro anticristo e juntos irão lutar contra Cristo na sua segunda vinda. Isso indica que todos esses reinos precisam existir no momento em que Cristo retornar. Hoje existem muitos estados dentro do território que um dia foi o Império Romano: Europa, Oriente Médio, Norte da África. Portanto, para que apenas 10 reinos dominem essa região, mudanças políticas profundas têm e vão acontecer. Segundo esse estudo, essa profecia, essas mudanças ocorreriam através de guerras. A primeira guerra tem como resultado a reorganização das nações europeias, formando os 10 reinos mencionados por Daniel. Depois disso, a profecia continua. Depois dele se levantará outro. Esse outro é o anticristo que surgirá após a formação dos 10 reinos e subjugará 3 deles. Isso representaria uma segunda guerra, na qual ele consolidará seu poder. Mas o conflito final ainda estaria por vir. Daniel 11, 40 a 44 e Apocalipse 17. Eles indicam que esse anticristo acabará dominando todos os 10 reinos. Nesse momento ocorrerá uma terceira guerra. E essa guerra envolverá os 10 reinos sob o comando desse anticristo contra as nações do norte e do leste, incluindo potências que estariam fora desse bloco. Esse conflito acontecerá nos últimos 3 anos e meio desta era. Segundo essa interpretação profética, segundo a Bíblia, esse anticristo venceria essa guerra, consolidando seu domínio. Depois disso, ele reunirá as nações para marchar contra Jerusalém e contra o povo judeu. Mas é nesse momento que ocorre o clímax da profecia. A Bíblia afirma que Jesus Cristo voltará, derrotará esse tal anticristo e estabelecerá seu reino sobre a terra. Essa batalha final é conhecida como Armagedon, descrita em vários textos proféticos. E segundo essas escrituras, o governo de Cristo não será temporário, será eterno, o único líder mundial. Então a grande pergunta é: estaríamos nós nos aproximando desse cenário profético? Ou essas profecias ainda estão muito distantes de se cumprir? Estamos perto. Só que independentemente da resposta, uma coisa ela é certa: as profecias bíblicas continuam despertando curiosidade, reflexão sobre o futuro da humanidade. Você já parou para pensar em como será o futuro da humanidade segundo a Bíblia? Muitas pessoas imaginam o fim desta era como o fim absoluto da história humana. Mas algumas passagens das Escrituras apontam para algo surpreendente. Diversas profecias bíblicas, a história não termina, ela continua. A Bíblia fala sobre gerações perpétuas, ou seja, gerações que continuarão existindo ao longo do tempo sob o governo de Deus. Desde os primeiros livros das Escrituras, nós encontramos promessas que apontam para um plano que atravessa as eras. Então, em Gênesis, por exemplo, Deus fala de alianças que se estendem de geração em geração. Mais tarde, os profetas reforçam essa ideia. Isaías, por exemplo, anuncia que um reino eterno será estabelecido, governado pelo Messias. Um reino mundial que não terá fim. O profeta Daniel também descreve algo impressionante. Um reino que não será destruído e que permanecerá para sempre. No Novo Testamento, essa promessa continua. O anjo anuncia que o reino de Cristo jamais terá fim. E o livro de Apocalipse declara que os santos reinarão com ele para todo sempre. Isso sugere um cenário poderoso. Um mundo restaurado sob o governo de Cristo.
onde a história da humanidade continua através das gerações futuras, perpétuas. Não seria apenas o fim de uma era, mas o começo de um reino eterno. Um reino onde Cristo reina, onde a justiça prevalece e onde as gerações continuam sob o domínio do Rei eterno. Essa é uma das grandes esperanças descritas nas profecias bíblicas. E a pergunta que fica é: estamos mais próximos desse reino do que imaginamos? Vejam bem, as Escrituras apontam para um futuro onde o governo de Jesus atravessa todas as gerações para sempre. Você já parou para pensar em quem Deus realmente é segundo a Bíblia? Durante séculos, teólogos e cristãos têm debatido uma das doutrinas mais profundas das Escrituras: a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia apresenta algo muito claro: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas. Em 1 João 5, 7 a 8 e em Mateus 28, 19, nós vemos os três sendo mencionados juntos. Não como uma única pessoa com nomes diferentes, mas como três que testemunham e agem em perfeita unidade. Mas há algo ainda mais impressionante. Em várias passagens das Escrituras, duas ou até três dessas pessoas são vistas ao mesmo tempo, de forma separada. Por exemplo, no batismo de Jesus, enquanto Jesus estava sendo batizado nas águas, o Espírito desceu como uma pomba, e a voz do Pai ouvida do céu. Três manifestações ao mesmo tempo. Profetas e apóstolos também tiveram visões similares. O profeta Daniel descreveu uma visão onde ele viu o ancião de dias e o filho do homem ao mesmo tempo. Em outra ocasião, Estevão, pouco antes de morrer, declarou que estava vendo Jesus à direita de Deus. No livro de Apocalipse, João também descreve Deus no trono e o Cordeiro diante dele, interagindo entre si. Essas passagens sugerem algo profundo. Três pessoas divinas distintas, atuando juntas na obra de Deus, cada uma com identidade pessoal, consciência e atuação própria, mas ao mesmo tempo unidas perfeitamente em propósito, poder e natureza divina. Essa é uma das doutrinas mais fascinantes da fé cristã. Uma verdade que tem sido estudada, debatida e ensinada por séculos. E quanto mais alguém mergulha nas Escrituras, mais percebe que a revelação sobre Deus é muito mais profunda do que imaginamos. Então, nós estamos realmente compreendendo tudo o que a Bíblia revela sobre quem é Deus? Você já imaginou ver Deus face a face? Durante toda a história da humanidade, Deus tem sido descrito como aquele que habita nos céus, invisível aos olhos humanos. Mas a Bíblia revela algo tremendo sobre o futuro. Segundo o livro de Apocalipse, um dia o próprio Deus habitará entre os homens a terra. Então João descreve uma visão extraordinária. A Nova Jerusalém descendo do céu para a terra. E então uma voz poderosa declara: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso significa algo tremendo. Deus não estará distante, Ele estará presente entre os homens, não apenas espiritualmente, mas de forma real e visível. O capítulo seguinte de Apocalipse revela ainda mais. Ali está escrito que os servos de Deus verão o seu rosto. Pense nisso por um momento.
Durante milhares de anos, a humanidade viveu pela fé, crendo em um Deus invisível, mas as Escrituras apontam para um tempo em que essa distância desaparecerá completamente. Os que pertencem a Deus verão o seu rosto, terão o seu nome em suas frontes e reinarão com ele para todo sempre. Essa promessa aponta para um futuro glorioso, um mundo restaurado, a presença de Deus entre os homens e um reino eterno onde o Criador habita com a sua criação. Então você já pensou em como será esse dia em que Deus habitará entre os homens? Muito bem. Você já ouviu falar sobre um governo mundial que surgirá no futuro? Muitas teorias falam sobre um líder global. Alguns dizem que será o anticristo. Mas a Bíblia apresenta uma revelação surpreendente. Um homem realmente governará todo mundo. Só que ele não será esse anticristo como o chapéu de alumínio insiste em dizer. Segundo as profecias das Escrituras, o primeiro governante universal legítimo da terra desde a queda de Adão será o próprio Jesus Cristo. Anticristo coisa nenhuma. Os profetas anunciaram isso séculos antes. Isaías declarou que um dia um governo repousaria sobre os ombros do Messias e que o seu reino e sua paz não teriam fim. O profeta Daniel também viu uma visão. O Filho do Homem recebeu domínio, glória e reino, e que todos os povos, nações e línguas o serviriam. No Novo Testamento, essa promessa é confirmada novamente. O anjo anunciou que Jesus herdaria o trono e reinaria para sempre, e que o seu reino jamais teria fim. Mas há ainda uma cena profética impressionante descrita no livro de Apocalipse. A Bíblia diz que Jesus voltará do céu com os exércitos celestiais e nesse momento os governos desse mundo passarão para as suas mãos. Não será um governo temporário. Não será um império humano que dura algumas décadas. Será um reino eterno. Cristo governará as nações, estabelecerá a justiça e colocará fim aos sistemas maçônicos sionistas corruptos que dominaram e ainda dominam a história humana. E o mais impressionante é que tudo isso acontecerá em um único momento decisivo da história. O dia em que o Rei dos Reis tomará o controle dos reinos da terra. Os reinos voltarão a ser dele. A grande pergunta é: quão perto esse momento pode estar? Você sabia que, segundo a Bíblia, nem todos receberão a mesma punição no inferno e nem todos receberão a mesma recompensa no céu? Muitas pessoas imaginam o julgamento final como algo simples. Ou céu ou inferno. Mas as palavras de Jesus revelam algo muito mais profundo. Cristo ensinou que haverá diferentes graus de julgamento. Em uma ocasião, ele declarou que será mais tolerável, para algumas cidades do dia do juízo do que para outras. Isso significa que a responsabilidade espiritual e as escolhas feitas na vida terão consequências diferentes para cada pessoa. Em um outro momento, Jesus disse que alguns seriam considerados 2 vezes mais filhos do inferno e receberiam maior condenação. Essas declarações mostram que o julgamento de Deus não será arbitrário, será perfeitamente justo. O livro de Apocalipse também confirma isso ao descrever o grande julgamento final. Ali está escrito que cada pessoa será julgada de acordo com as suas obras. Mas a Bíblia não fala apenas de punição. Ela também fala de recompensas eternas. Jesus prometeu que até mesmo um simples gesto feito por amor a Deus não ficará sem recompensa. O apóstolo Paulo
ensinou que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo, todos, onde as obras de cada um serão avaliadas. E no final da Bíblia encontramos uma declaração poderosa. Cristo afirma que vem em breve trazendo consigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Isso revela uma verdade profunda das Escrituras. Deus vê tudo, cada decisão, cada atitude, cada escolha feita ao longo da vida. E um dia tudo será trazido à luz. Então, que tipo de recompensa ou consequência nossas escolhas estão construindo para a eternidade? Você já pensou na possibilidade de que as guerras da Terra possam começar muito antes no mundo espiritual? A Bíblia revela um cenário impressionante que muitas vezes passa despercebido. Segundo as Escrituras, conflitos espirituais entre anjos e forças malignas influenciam diretamente o que acontece entre as nações na Terra. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos uma revelação surpreendente, que o anjo Gabriel explica ao profeta que foi impedido por 3 semanas por uma poderosa entidade espiritual chamada Príncipe da Pérsia. Esse príncipe não era um governante humano, mas um poder espiritual ligado às forças das trevas que influenciava aquele império. Durante esse conflito espiritual, Gabriel precisou da ajuda de outro anjo poderoso, Miguel, descrito na Bíblia como o grande príncipe que protege o povo de Deus. Gabriel também menciona que depois da Pérsia surgiria o príncipe da Grécia, indicando que diferentes poderes espirituais estavam associados aos grandes impérios da história. Isso revela algo profundo, que há uma batalha invisível acontecendo além daquilo que os olhos humanos conseguem ver. Segundo esse entendimento bíblico, anjos de Deus e forças espirituais malignas, elas lutam nos bastidores da história enquanto os acontecimentos se desenrolam aqui na Terra. Outros textos também sugerem que anjos são enviados por Deus para proteger pessoas, influenciar acontecimentos e cumprir seus propósitos. Quando chega o tempo de Deus para derrubar ou levantar um reino, a batalha espiritual acontece primeiro. Somente depois, os eventos se manifestam no mundo físico, através das decisões e ações humanas, políticas. Será que muitos acontecimentos da história humana são reflexos de batalhas espirituais visíveis? A Bíblia sugere que por trás dos grandes eventos no mundo existe uma realidade espiritual muito mais profunda do que imaginamos. Você já ouviu alguém dizer que 666 é a marca da besta? Essa ideia se espalhou pelo mundo inteiro. Filmes, teorias, novelas e até notícias frequentemente associam o número 666 diretamente à marca desse anticristo. Mas quando analisamos atentamente o que a Bíblia realmente diz, descobrimos algo poderoso, surpreendente. No livro de Apocalipse, capítulo 13, está escrito que haverá um sistema ligado ao anticristo, no qual as pessoas terão que aceitar algo para poder comprar ou vender. Mas o texto bíblico apresenta 3 possibilidades diferentes. 3. As pessoas poderão aceitar a marca da besta, o nome da besta ou o número do seu nome. Percebe a diferença? A Bíblia não afirma que 666 é a marca. Ela declara que 666 é o número do nome da besta. Ou seja, esse número está ligado ao nome do anticristo, mas não é necessariamente a marca em si. E há outro detalhe importante.
As Escrituras não revelam qual será o nome do anticristo, nem qual será a sua marca. A única coisa que a Bíblia deixa claro é que o número associado ao seu nome será 666. Por isso, segundo essa interpretação, ninguém hoje poderia identificar exatamente qual será a marca ou o nome, porque essas coisas só serão plenamente reveladas quando o anticristo aparecer. E isso levanta uma reflexão interessante. Durante anos, muitas teorias tentaram identificar a marca da besta em tecnologias, código de barra ou sistemas modernos. Mas o próprio texto bíblico indica que a revelação completa só acontecerá no momento certo da história. A única informação revelada desde agora é esta: o número do nome da besta será 666. E isso faz surgir uma pergunta que continua intrigando as pessoas há séculos. Quando esse sistema realmente aparecer, as pessoas conseguirão reconhecer o que está acontecendo? Você já ouviu a expressão bíblica de que o sangue chegará até as rédeas dos cavalos? Para muitos, isso parece apenas uma linguagem simbólica ou exagerada. Mas o livro de Apocalipse descreve uma cena impressionante que faz essa frase ganhar um significado assustadoramente real. Nas profecias bíblicas, há uma batalha final conhecida como Armagedon. Essa batalha acontece no momento da segunda vinda de Jesus Cristo, quando as nações da terra se reúnem para um confronto decisivo. Então vem o livro de Daniel, ou melhor, o livro de Apocalipse, descreve esse evento usando uma imagem extremamente forte, uma grande colheita de juízo, onde a maldade das nações chega ao seu limite. Nesse cenário profético, o texto afirma que o sangue fluirá em tamanha quantidade que alcançará as rédeas dos cavalos. Os profetas também falaram sobre esse mesmo evento. Ezequiel descreve uma grande guerra envolvendo nações reunidas contra o povo de Deus. Zacarias fala de um dia em que Jerusalém será cercada por exércitos, mas então o próprio Senhor intervirá. Então, no livro do Apocalipse, a cena final mostra Cristo vindo do céu com os exércitos celestiais, trazendo julgamento sobre os sistemas e poderes que dominaram esse sistema maçônico sionista satânico que aí está. Essa batalha marcará o fim de uma era de conflitos humanos e o início de um novo tempo sob o governo de Deus. Então, para muitos, o Armagedon representa o confronto final entre o reino de Deus e as forças que se opõem a ele. Uma batalha descrita com imagens fortes, justamente para mostrar a intensidade e a gravidade desse momento na história da humanidade. Você já se perguntou onde estarão os verdadeiros cristãos durante as guerras finais descritas nas profecias bíblicas? Você já sabe ou já se perguntou sobre? Pois bem, a Bíblia fala de tempos extremamente difíceis que virão sobre a terra. Guerras globais, conflitos entre nações e um período de grande turbulência na história da humanidade. Mas algumas interpretações proféticas apontam para algo surpreendente. Segundo essas passagens, os verdadeiros santos não participarão das guerras finais deste mundo. A razão é um evento conhecido por muitos como o arrebatamento da igreja, que o chapéu de alumínio dizem que não vai ter. Antes das últimas grandes guerras escritas nas profecias, os fiéis serão levados para o céu.
Somente depois disso os acontecimentos finais se intensificarão aqui na Terra. Então as Escrituras indicam que primeiro ocorrerá uma reorganização política envolvendo 10 reinos dentro do território do antigo Império Romano, Europa, Oriente Médio e Norte da África, como mencionado pelo profeta Daniel. Depois disso surgirá uma figura central nas profecias, esse anticristo. E após a ascensão desse líder que aconteceriam as duas últimas grandes guerras da história, envolvendo nações e poderes. Mas nesse cenário profético, os verdadeiros seguidores de Cristo já não estão mais aqui, já não estarão mais aqui. Eles foram retirados antes desse período de conflitos. Essa verdade levanta uma pergunta que tem intrigado muitos estudiosos da Bíblia por gerações. O arrebatamento acontecerá antes dos grandes eventos finais ou os cristãos ainda enfrentarão parte desses acontecimentos? Independentemente da interpretação, uma coisa é clara nas profecias bíblicas. Elas descrevem um momento decisivo na história da humanidade, quando o destino do mundo será finalmente transformado. Então, para concluir o estudo de hoje, meus amigos, depois de vermos todas essas verdades sobre o plano de Deus, o pecado humano, o novo nascimento, o poder espiritual e as profecias sobre o futuro, uma coisa se torna clara: que a mensagem da Bíblia não é apenas religião, não é sobre religião, mas ela é sim sobre transformação, propósito e destino eterno. Segundo as Escrituras, Deus não criou o ser humano para viver sem direção. Ele oferece perdão, uma nova vida espiritual e a oportunidade de participar de algo muito maior do que a própria história pessoal. Ao mesmo tempo, a Bíblia também aponta para um futuro decisivo para a humanidade. Um tempo em que o mundo passará por grandes mudanças e em que o governo final de Cristo será estabelecido. O líder mundial, Jesus Cristo. Diante de tudo isso, cada pessoa precisa tomar uma decisão pessoal. Não se trata apenas de conhecer informações bíblicas. Trata-se de responder a perguntas profundas como: eu realmente conheço a Deus? Já experimentei o novo nascimento? Estou vivendo segundo o propósito de Deus para a minha vida? Essas são questões que ninguém pode responder por você. Tome tento disso. Mas a promessa das Escrituras é clara. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade encontram perdão, encontram transformação em uma nova vida. E talvez a pergunta mais importante de todas seja esta: você está pronto para descobrir e viver o plano que Deus tem para a sua vida? Finalizo aqui esse estudo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!